Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 25. Neste capítulo 25, Deus vai profetizar, através do profeta Ezequiel, contra a destruição de 4 nações que eram vizinhas a Israel. E quando Israel foi invadida pelos babilônicos, ou seja, foi derrotada, dizimada, então as nações vizinhas, elas sentiram, acharam bom, gostaram, porque a nação de Israel ela era uma nação que se sobressaía, e quando os vizinhos, os filisteus, os moabitas, os amonitas, os edomitas, viram que Israel tinha sido dizimada pela invasão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, então essas nações elas acharam bom, ou seja, e isso despertou a ira de Deus. Então aqui Ezequiel também manda profetizar para essas nações, que essas nações também elas iriam ser destruídas. Deus iria mandar julgamento contra elas. Por quê? Porque a nação de Amon, os amonitas, eles se alegraram com o infortúnio, com a derrota de Israel. Eles diziam, bem feito o que aconteceu com Israel, com Jerusalém. Moabe também era soberba, uma nação soberba, e ela também se alegrou com a derrota de Israel. Os edomitas, a nação de Edom, também, ela usou de vingança para a nação de Israel, ela queria se vingar da nação de Israel. E os filisteus também eram inimigos declarados, com uma perpétua inimizade contra Israel. Então eles se alegraram com a derrota de Jerusalém, com a derrota da nação de Israel. Mas Deus está vendo que eles vão ser derrotados por causa dessa inveja, dessa maldade que eles tinham contra a nação de Israel. Eles iam ser derrotados. E isso nos diz algo muito importante nessas lições espirituais que nós vemos aqui, dessas profecias contra essas nações ímpias que estavam ao lado de Israel, mas elas se vangloriavam, elas gostaram do que aconteceu com Israel. Mas Deus aí agora vai mandar julgamento para elas, porque a palavra de Deus, Deus ele protege os seus filhos e não quer que ninguém toque nos filhos dele. Ninguém que toque em um filho de Deus, ele fica impune. Mais cedo ou mais tarde as consequências aparecem. É a lei da colheita. Quem planta uvas, colherá uvas. Da mesma forma, o mal, quando alguém deseja para outro ou faz ao outro, mais cedo ou mais tarde, esse mesmo mal recairá sobre ele mesmo. E uma das mais lindas defesas de Deus para com seus filhos na Bíblia é que Deus ele protege os seus filhos. Deus ele ama seus filhos e ele não quer que ninguém toque na menina do olho de Deus, que são seus filhos, são os seus filhos. Então aqui Deus está mostrando a sua justiça contra os inimigos dos filhos dele, contra os inimigos da nação de Israel. Então nós vamos ver aqui as profecias contra 4 reinos, 4 nações que estavam ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, mas quando eles viram a nação de Israel sendo invadida pela Babilônia, eles vão agora se alegrarem, porque eles eram inimigos de Israel, mas aí Deus manda profecia contra eles também. Então é esse capítulo que nós vamos ler a partir de agora. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui novamente com a sua palavra, que o Senhor derrame graça, Pai, neste dia. Abençoe a minha vida, que vou ler esse capítulo. Abençoe também a vida de cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo. Que ela seja abençoada com a explicação desse capítulo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, a palavra de Deus diz assim: primeiro Deus vem profetizar contra a nação de
contra Amon, contra os amonitas. E ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Ou seja, Deus manda que Ezequiel volte o rosto em direção onde ficava a nação dos amonitas, a nação de Amon, que era vizinha à nação de Israel. Aí ele diz: volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, estabelecerão em ti os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Ou seja, Deus aqui começa a falar o que iria acontecer com a nação de Amon. E estabelecerão em ti os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os seus frutos e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e saberei que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto como bateste as palmas e pateaste com toda a malícia de tua alma, te alegraste da terra de Israel, eis que estendi a mão contra ti e te darei por despojo às nações. Eliminar-te-ei dentre os povos e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo e saberás que eu sou o Senhor. Então, porque a nação de Amon bateu palmas, se alegrou, disse bem feito por tudo que tinha acontecido com a nação de Israel, então agora Deus vai lá e manda Ezequiel dar essa profecia para eles, para os filhos de Amon, né? Porque essa foi a primeira nação a receber o juízo de Deus. Amon, uma nação, ela ficava a leste de Judá. Historicamente ela tinha sido uma inimiga de Israel. E o motivo para esse juízo contra essa nação de Amon é o fato de que ela se regozijou com a queda de Jerusalém e a deportação do povo para a Babilônia. Em vez de se compadecer de Judá com a sua desgraça, o que foi que ela fez? Ela se alegrou com sua queda e esperava obter vantagem territorial com sua destruição. Ela estava pensando que ia invadir e tomar conta de Jerusalém, da nação de Israel. Por quê? Porque eles tinham ido embora para o exílio, a nação ficou, ao Deus dará, apenas sendo comandada ainda pela Babilônia, achava que ela ia tirar vantagem da desgraça de Jerusalém. Mas aí Deus vem e manda um aviso para ela e diz que eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite, porque eles seriam também assolados, eles seriam também invadidos. E Deus diz: visto como bateste as palmas e com toda a malícia de tua alma te alegraste da terra de Israel, eis que estendi a mão contra ti e darei por despojo às nações, eliminar-te-ei dentre os povos. O que é que nós podemos aprender aqui com o juízo de Deus, né? Que o juízo de Deus não é limitado a uma nação, a um povo. Deus julga todas as nações, responsabiliza elas por todos os seus pecados. E nós também devemos lembrar que, como cristãos, nós somos responsáveis perante Deus por nossas ações e devemos viver em obediência a Ele. E que nós não podemos agir como essa nação, como os amonitas. Muitas vezes as pessoas têm inveja umas das outras. Uma pessoa está crescendo até espiritualmente, né? Crescendo no campo espiritual. Tem pessoas que têm inveja do seu crescimento espiritual. Tem pessoas que Deus abençoa com bens, né? Com bens materiais. E tem pessoas que têm inveja das bênçãos que aquela pessoa está recebendo da parte de Deus. E Deus vem contra essas pessoas, porque
Muitas vezes as pessoas, ou então as pessoas sentem prazer, muitas vezes com a derrota de alguém. Às vezes uma pessoa está passando por uma dificuldade, por um problema, né? E tem pessoas que sentem prazer em ver aquela pessoa, ao invés de se compadecer, de ajudar, de querer oferecer a mão, ajuda para aquela pessoa, a pessoa faz bem feito que está acontecendo isso com essa pessoa. Por quê? Porque ela merece, né? Então nós temos que ter bastante cuidado para que nós possamos não estarmos fazendo da mesma forma que os amonitas fizeram quando eles se alegraram com a desgraça de Jerusalém, né? E agora nós vamos ver outra profecia contra outra nação que também ficava vizinha à nação de Jerusalém, que também se alegrou com a destruição de Judá, a capital Jerusalém. Quem foi? Foi a nação de Moabe, os moabitas. Aí diz assim no versículo 8: assim diz o Senhor Deus: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, eis que eu abrirei o flanco de Moabe, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Quiriatã, dá-las-ei aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Então Deus pronuncia novamente juízo contra outra nação, uma nação vizinha a Israel. Por quê? Porque essas nações se alegraram com a queda de Jerusalém e com a destruição do templo, considerando isso como uma fraqueza de Deus e do seu povo. No entanto, Deus estava se revelando o quê? Como um juiz soberano, determinando que as nações elas também sofreriam consequências por seu pecado e por terem se alegrado com a desgraça de Israel. Era isso que Deus estava dizendo, mandando avisar para o povo de Moabe, para essa nação também vizinha à nação de Israel, que também eles estavam se alegrando. Ou seja, então Deus já tinha se dirigido para a nação de Amon, né, que havia zombado de Israel com sua desgraça, porque Deus acusa Amon, os amonitas, de ter insultado Israel e de ter se regozijado com sua queda, e avisa que ela também se tornaria em desolação. E aqui também Deus está dizendo a mesma coisa para a nação de Moabe, que Moabe também havia menosprezado a santidade de Deus, profanado seu nome, ou seja, Moabe havia se rebelado contra Israel, e agora ela sofreria as consequências por sua arrogância e desobediência. E assim como Amon e assim como Moabe, elas foram conquistadas por seus inimigos, porque Deus deu permissão para que os inimigos fossem lá e destruíssem a nação de Amon e a nação de Moabe. Outra nação também foi assolada pela permissão de Deus, porque essa nação também se regozijou com a queda de Jerusalém, com a invasão dos babilônios na nação de Israel. Quem foi? Edom, a nação de Edom. Outra nação que ficava vizinha à nação de Israel. Aí vem a profecia contra ela. Versículo 12 diz assim: assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por intermédio do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Ou seja, novamente Deus está proferindo juízo contra outra nação que ficava vizinha à nação de Israel, que era a nação, que eram os edomitas. Os Edom, a nação de Edom, lembram, são aqueles descendentes do outro filho de Jacó, do filho de
de Esaú. Eles foram os descendentes de Esaú, né? O outro filho era Jacó e Esaú, né? Os filhos de Isaac, eles foram os edomitas, descendentes de Esaú. E esses edomitas, eles fundaram essa cidade. Eles eram conhecidos por um povo vermelho, porque a terra era vermelha, e também os descendentes de Esaú, eles tinham, Esaú, como ele tinha o cabelo vermelho, né? Eles ficaram conhecidos como a terra vermelha. Então os edomitas, mas eles foram a nação que mais foi contra a nação de Israel, foram os edomitas. Mas aqui Deus está dizendo que eles também iriam também ser exterminados da face da terra. Porque aqui Deus, ele estava falando a respeito dessa zombaria, né? Dessa vingança que eles queriam se vingar do povo de Israel. Ou seja, Israel já não tinha mais nada, mas eles pensavam ainda em querer eles ainda tinham um espírito de vingança contra a nação de Israel. Mas aí Deus diz que também estenderei contra Edom e eliminarei dela animais e homens. Ou seja, Deus também ia exterminar por completo a nação de Edom. Como também a nação da Filístia. A Filístia seria os filisteus, que também foram outra nação que ficava próxima à nação de Israel, e que também Deus foi contra eles. Aí diz no capítulo 15, assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se houveram vingativamente com desprezos de alma, executaram vingança para destruírem com perpétua inimizade, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a mão contra os filisteus e eliminarei os queretitas e farei perecer o resto da costa do mar. Tomarei deles grande vingança e com furiosa repreensão, e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Ou seja, aqui Deus também está falando que ele iria se vingar dos filisteus, né? Deus, ele é um Deus justo e age com justiça, né? Em relação aos pecados das nações. Aqui ele diz que, assim como os filisteus, eles queriam usar também vingativamente, eles queriam usar de desprezo com as almas que executaram com vingança lá na nação de Israel. Eles tinham ainda uma inimizade perpétua. Eles não se comoveram com a destruição da nação de Israel. Ao contrário, eles continuaram ainda com recha, com raiva, com sentimento de vingança. Mas aí Deus diz a eles que ele estenderia a mão dele contra os filisteus e eliminaria todos eles, né? Farei eliminar os queretitas e farei perecer o resto da costa do mar. Tomarei deles grande vingança. Ou seja, Deus estava dizendo que ia se vingar deles por todo o ódio que eles tinham contra Israel. Então, o que é que nós podemos tirar aqui do capítulo 25 como lição, né? Podemos encontrar lições importantes aqui para os nossos dias. Uma das principais mensagens deste capítulo é que ele julga. Deus, ele julga tudo. Então ele julgou até as nações próximas à nação de Israel, que eram contra a nação de Israel, que se regozijaram com a destruição da nação de Israel. Então nós podemos ver que hoje em dia também muitas pessoas tendem a pensar que podem agir como quiserem, sem ter consequências. No entanto, aqui Ezequiel 25 lembra-nos que Deus está ciente de tudo, ele vê tudo o que fazemos e que ele irá julgar todas as nossas ações. Também esse capítulo, ele nos ensina sobre a importância do arrependimento, né? Se aquelas nações, elas tivessem se arrependido de tudo que elas fizeram com a nação de Israel, Deus também não iria determinar essa vingança contra eles, porque Deus, ele é justo. Então,
ele toma para si a vingança dos seus filhos. Então, se você é filho de Deus, não, se alguém fez mal contra você, você não se vingue você mesma. Deixa que Deus vinga por você. É assim que a palavra de Deus está nos mostrando e nos dizendo que tudo nós temos que deixar nas mãos de Deus, porque Ele é quem Ele vinga por nós. É Ele que toma as nossas dores. Então nós não podemos nos vingar daqueles que nos querem fazer mal, porque é Ele que faz a justiça é dele. E Deus mostrou também aqui que nós temos, aqui nós podemos aplicar aqui as lições de Ezequiel 25, né? Como cristãos, nós devemos sempre nos esforçar para tratar bem os outros, tratar os outros com bondade, com respeito, independentemente de quem sejam ou do que tenham feito. Da mesma forma, nós devemos ter cuidado para não julgar os outros com base em suposições, em preconceitos, né? Tantas pessoas julgam os outros por supor, por achismo. Eu acho que fulano é assim. Não, nós não devemos julgar ninguém. Nós temos que saber e lembrar que a soberania é de Deus, é Deus que é soberano sobre todos. Embora nós vivamos num mundo dividido, um mundo caótico, mas nós podemos encontrar conforto em Deus, no controle que Ele tem sobre as nossas vidas. Ele está no controle da nossa vida. Então nós não temos que temer, nós não temos que fazer nada, porque Deus está no controle, né? Nós não podemos fazer nada por nossa capacidade, é Ele quem faz. Então Deus, Ele é justo e Ele julga a todos. E nós temos que orar, né, por Deus, para que Ele possa ter misericórdia da nossa vida, né? Misericórdia da nossa vida e orar por aqueles que são muitas vezes nossos inimigos. Muitas vezes nós nem sabemos, mas pessoas não gostam da gente. Nós não entendemos o porquê. Mas muitas vezes pessoas não gostam de mim, não gostam de você, sem uma causa aparente. Somente porque nós somos de Deus. Então, se você é uma pessoa de Deus, não se preocupe com as perseguições, porque no mundo, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. E ele diz também que no mundo nós seríamos perseguidos por seguirmos a ele. Então nós não temos que temer nada. E nós temos que entregar nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele é quem cuida de nós. Assim como Ele cuidou e protegeu o povo de Jerusalém. Os inimigos de Jerusalém foram inimigos de Deus e Deus veio por Jerusalém e fez justiça sobre ela. Então nós não podemos nos preocuparmos, porque Deus faz justiça por nós. Nós não podemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos, porque toda a justiça é Ele quem faz por nós. Amém?